Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Zagallo prepara-se, tem Pelé, levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé morreu. Pelé que nos encantou, que nos deslumbrou. Quando eu falo em Pelé, eu me lembro da minha primeira infância. Com Pelé, eu aprendi o deslumbramento. Pelé e Garrincha, torneios de São Paulo. Foi uma parte muito grande, muito intensa, muito feliz da minha vida. Vivia esperando esse duelo. Hoje os dois correm na grama dos céus. Feliz de quem viu, dá pena de quem não viu, e que ousa dizer que houve alguém maior do que Pelé. Nunca houve, nunca houve. Se os vídeos não mostram, a literatura mostra. O nome dele em quase todos os estados do Brasil prova isso. Pelé morreu. Mas Pelé morre? Pelé, o maior ídolo do futebol brasileiro e do futebol mundial. Não representou só para mim, representou para o mundo. O que ele foi, o que ele é, o que ele representa. O Edson Arantes do Nascimento faleceu, mas Pelé não, porque vai ficar gravado na nossa vida, na nossa mente, pro resto da vida. É, muito triste mesmo esse momento. Encerrou-se uma era, né? Mas é como o Lito falou, o Pelé não morre, né? O pessoal ontem falou que o Edson morreu, mas o Pelé é eterno, né? Com certeza. Minha experiência, minha vivência com o Pelé tem a ver com meu pai. Os dois, para mim, eram meus ídolos. Meu pai, que me ensinou a gostar de futebol, e o Pelé, que mostrou o que é o futebol. O futebol, essa instituição, essa paixão, esse amor, como o Lito falou, ninguém jogou como ele. Né? Não é à toa que ele foi o atleta do século. E, para mim, a principal imagem, além dos gols incríveis, as assistências, porque ele não era só, né, não era só o homem-gol, ele também assistia. E eu aprendi, eu joguei de forma amadora, e o meu pai falava para mim, olha, como o Pelé era caçado, porque ele era o melhor do mundo, então todo mundo ficava em cima dele. Só que ele também tinha os seus jeitos de driblar, não só os adversários com a bola, mas driblar a violência. Então, eu aprendi, vendo o Pelé jogar, como se livrar dos marcadores. Então, além dele ter sido o maior jogador do mundo, do século, da estratosfera, ele era um professor, né? Com a sua habilidade, ele ensinava as pessoas a jogar futebol. E, para mim, a principal imagem que vai ficar é que o Pelé era o único jogador que suava a camisa em forma de coração. Isso, para mim, é a coisa assim, mais incrível que demonstra toda a genialidade dele. Pelé se foi, mas continua aqui, comigo no meu coração, junto com meu pai. Oi, aqui é o Tunico Duarte, um jornalista imparcial, como mostra a camiseta. Eu queria dizer para vocês que não há dia mais triste do que a morte do herói da tua infância. E eu sempre ouvi dizer que o Pelé era imortal. Para mim, ele continua imortal. Domingo vou à Vila, nem que seja para ficar encostado no alambrado, olhando para aquele gramado, que eu tenho certeza que ele vai estar lá. Gente, a minha história é só para mostrar quem era o Pelé, a força do Pelé. Na Copa do Mundo de 90, a minha credencial só dava direito à TV Compound,
onde ficam os caminhões. Eu não entrava no estádio. Minha credencial não dava direito de entrar. Passou o primeiro jogo, quando veio o segundo jogo, o Pelé chegou para o Ciro José e falou assim: Ciro, você me empresta o Pelé? Você me empresta o Toné? Eu falei, para quê? Não, é porque eu não consigo trabalhar lá em cima. É muita foto, é muito pedido de autógrafo, eu não consigo trabalhar. Você me empresta ele? Eu falei, eu empresto, mas a credencial dele, ele não passa daquele portão ali. Não, isso daí deixa comigo. Tá bom, chegou a hora. Vamos embora, Toné? Eu falei, vamos. Eu falei, vou andar até o portão, né? Chegando perto do portão, ele botou a mão assim em cima do meu ombro, me abraçou e fomos andando, ele com a mão assim no meu ombro. Passei pelo primeiro portão, pelo segundo, pelo terceiro, subi de elevador, ele com a mão no meu ombro. Cheguei na posição dele, era a última fila de posição de comentarista, atrás era uma passarela, onde passavam as pessoas. Eu estava ali com a minha credencial, que não dava direito de estar ali. Eu estava ali dando ordem aos carabineiros. Botei o carabineiro no canto, o carabineiro no outro, e falava, não, esse aqui pode passar. Aí vinha um sueco, tirava uma foto com o Pelé, ele, não, Toné, aquele ali, ó. Apontava, o carabineiro autorizava, pouca força tinha o homem. Não é à toa que ele era o rei, né? Minha primeira lembrança do Pelé, ela nem vem do gramado, ela vem da tela do cinema, que é aquele golaço de bicicleta que ele faz na sequência final do filme Fuga para a Vitória. Aquilo ali, acho que começou a criar na minha cabeça, a me despertar para a genialidade, para a grandiosidade do que ele representava. Eu não o vi jogar ao vivo, mas tudo que eu vi de imagens, de depoimentos, de histórias da boca do próprio Pelé, construiu na minha cabeça essa certeza que é a certeza do mundo, a certeza do universo, de que nunca houve nem haverá ninguém na história do futebol e talvez na história do esporte como o Pelé. Toda reverência, toda homenagem para esse monstro sagrado, para esse ídolo maior, para talvez a pessoa mais conhecida do mundo. Muito obrigado por tudo, Pelé. A gente continua te honrando daqui. Alô, amigos do Franguinho. Eu falo aqui de Alagoas. Estou no interior, na cidade de Piranhas. Vim conhecer um pouquinho da história do cangaço e dou uma parada aqui nos passeios para prestar também minha homenagem ao Rei Pelé. Pelé, que, por sinal, é o nome do principal estádio de futebol aqui de Alagoas. Uma entre tantas homenagens que ele recebeu, todas muito justas. Pelé, para mim, fica pela presença e também pela ausência. Pela presença, por exemplo, na Copa de 70, a primeira que eu assisti, e vi o Rei se preparar para ganhar o tri. E ele nos deu esse presente. Logo depois, em 74, o Brasil sofreu com a ausência do Pelé. O país inteiro pediu que ele jogasse. Mas o Rei sabia mais do que todos nós. Sabia a hora de parar e parou por cima. O Brasil não ganhou o tetra, mas o Rei se consolidou ainda mais na memória de todo mundo que gostava de futebol. E todos nós, meninos ou meninas, sonhamos um dia ser Pelé. Em cada gol que a gente fez numa pelada, em cada drible que a gente deu, a gente achou que aquilo tudo que o Pelé fazia, de genial, de maravilhoso no campo, era possível para cada um de nós. Sonhos de criança, depois a gente viu que não era bem assim. Pelé se eternizou por muitas e muitas coisas, por muitos e muitos feitos, não só pelos gols, pelas jogadas geniais, pelas atuações que entraram para a história do futebol. Me chama muito a atenção também o jeito avançado, moderno do Pelé em campo. Pelo que entendo, Pelé foi um dos nossos primeiros atacantes a marcar os zagueiros, a tirar a bola deles, até a fazer falta de vez em quando nos zagueiros. Pelé percebeu que antigamente o zagueiro tinha muita moleza, não tinha essa marcação por pressão que existe hoje no futebol. E ele soube aproveitar isso. Mais uma do Rei, mais uma sacada. Estamos mesmo no fim de um ano duro. Eu até anotei aqui tantas perdas sofridas que vivemos esse ano. Jô Soares, Gal Costa, Erasmo Carlos, Elza Soares, as escritoras Nélida Pinon, Lígia Fagundes Telles, o ator Milton Gonçalves e até a Rainha Elizabeth também nos deixou nesse ano.
que ano, né? Foram a rainha e o rei. Já estão dizendo, inclusive aqui onde eu estou, em Piranhas, que quem foi o Edson. O rei, o Pelé, esse é para sempre. Eu sou como corintiano, na época do Tabu, eu tinha 9 anos, 8, e eu lembro que meu pai me levou algumas vezes para assistir o jogo do Santos e Corinthians. O primeiro jogo que eu fui assistir foi Santos e Portuguesa. Eu lembro que a torcida, para ver o que era o Pelé, a torcida do time adversário virava de costa quando o Pelé pegava na bola, para você ver o tamanho, o assombro, né? Como ele assombrava os adversários, né? O pavor, né, Amalfi? O pavor, é. E eu queria contar uma passagem que eu tive. Eu já estava trabalhando na TV Record, e uma vez o Pepito, que era o assessor do Pelé, acho que todo mundo deve conhecer aqui, ligou para um mestre nosso aqui, acho que mestre de todos nós, o Michel Lohance, e falou que o Pelé ia cortar o cabelo no Didi. Acho que o Pelé cortou o cabelo no Didi. Enquanto ele teve pernas, ele pôde até o Didi, ele descia até o Didi, cumprimentava todo mundo na Vila Belmiro, e eu presenciei isso. Falei, olha, o Pelé vai cortar o cabelo amanhã às 14. Então, vocês desçam com a câmera, se vocês quiserem fazer alguma coisa, vocês desçam com a câmera, mas tem que ser rápido, ele não vai poder ficar parando, porque senão é um inferno, ele nem corta o cabelo, nem consegue atender todo mundo. E aí, às 14 horas, a gente estava lá, o Pelé chegou no carro do Pepito, no banco do passageiro, e desceu e correu para o Didi. Só que quem conhece a Vila Belmiro sabe que entre o Didi, tem o Didi, tem um botequim, tinha um Disque Pizza fechado, e tem a padaria, que é onde fica onde está a estátua do Pelé, a padaria uma padaria lá. Não, acho que é um botequim, enfim. E aí, um desses caras que estavam desocupados às 14h, completamente bêbado, reconheceu o Pelé. Foi uma das cenas mais surreais que eu já vi na minha vida. O Pelé atravessou a rua, esse cara reconheceu o Pelé e pegou uma daquelas mesas essas de encaixar, de plástico, tirou a mesa, levantou a mesa, colocou e deu um tapa na mesa, falou assim, Pelé, senta aqui, vamos comer uma pizza. Olha a intimidade do cara com o Pelé. E aí ele ficou ali do lado, a câmera gravando, o repórter era o Fernando Fernandes, e o cara dando palpite o tempo todo, tá completamente bêbado. Quando terminou de cortar o cabelo, ele pegou um saquinho desses de amendoim e recolheu o cabelo do Pelé e falou, tô rico, vou vender cabelo de rei. Então essa foi a experiência com o Pelé. E como jogador, eu acho que tudo já foi falado, né? Esse medo, acho que sintetiza bem, esse medo que os adversários tinham de virar de costa quando o Pelé estava com a bola, para mim é o máximo, é definitivo. Alô, pessoal do Franguinho. Edson era antes do nascimento e permanecerá Pelé para todo o sempre. Eu acho que quem melhor contribuiu para esse legado, para dizer às novas gerações quem foi Pelé, foi o pessoal do grupo Palavra Cantada, que faz músicas inteligentes para crianças inteligentes. Em 1998, Paulo Tati e Zé Tati compuseram uma música infantil chamada Pelé, que diz o seguinte: você aí que diz que sabe tudo de bola e é craque até em jogo de botão, o que eu vou te contar não se aprende na escola, são coisas de uma outra dimensão. Aconteceu no tempo que o seu pai ainda era um garotão. O futebol passava só no rádio e nem tinha televisão. Era um moleque negro que brilhava nos campos, tão pobres lá de Três Corações. Foi contratado para jogar no time do Santos e convocado para a seleção. Com 17 anos era um craque como nunca ninguém viu. Foi campeão do mundo e o mundo descobriu o Brasil. Ele é o nosso rei da bola, o rei Pelé. Ele é o rei de toda a terra que conquistou a coroa com o toque do seu pé. Para sempre, Pelé. Você aí que diz que sabe tudo de bola, que é craque até em jogo de botão, o que eu vou te contar não se aprende na escola, são coisas de uma outra dimensão. Aconteceu no tempo que seu pai ainda era um garotão. E o
futebol passava só no rádio, nem tinha televisão. Era um moleque negro que brilhava nos campos, tão pobres lá de Três Corações. Foi contratado pra jogar no time do Santos e convocado pra seleção. Com 17 anos era um craque como nunca ninguém viu. Foi campeão do mundo e o mundo inteiro descobriu o Brasil. Ele é o nosso rei da bola, o rei Pelé. Ele é o rei de toda a terra que conquistou a coroa pelo toque do seu pé. Eu digo que o Pelé uma vez só, na minha carreira de jornalista, evidentemente. Fui entrevistá-lo por uma matéria do Globo Esporte. Tinha que entrevistar ele e o Vanderlei Luxemburgo, que estavam fazendo uma operação, tentar convencer os clubes da CBF a ter mais controle dos jogadores mais jovens para não perder esses jogadores mais jovens dos clubes brasileiros para a Europa. A matéria, na verdade, nem chegou a entrar no ar, era muito mais para bater um ponto lá e dizer que a gente foi ouvir o Pelé. Eu lembro que foi num prédio na Avenida Paulista. Eu entrei na sala, estava ele no Luxemburgo e tal. E eu já fui gravando, né? Eu cumprimentei e cheguei gravando, perguntando por que da atitude, por que do movimento, enfim. Só que na época não tinha um celular prático com câmera fotográfica, assim, e a gente não carregava a câmera no dia a dia para registrar as coisas. E infelizmente a matéria não entrou no ar, então eu não tenho esse registro em vídeo também, né, que acaba sendo bem chato. Mas como eu morei fora do país um tempo e viajei bastante, assim, que uma das coisas que me chama a atenção é a primeira coisa que a pessoa fala quando você é brasileiro. Eu sou brasileiro, fala futebol, samba, Pelé. E isso é impressionante, isso realmente acontece, né? Não é um estereótipo, assim, é uma coisa que vai muito além, né? As pessoas estão dizendo que as pessoas não sabem falar português, mas sabem falar Pelé em diversos países do mundo, e é a pura verdade. E a minha melhor lembrança, assim, é de assistir ao gol, grande momento do esporte, com meu pai na sala, assistir aos gols da Copa de 70 e ir pro quintal tentar reproduzir os gols que eu vi. Fiz o gol de cabeça do Pelé contra a Itália no meu quintal, fiz o gol contra a Tchecoslováquia, fiz o gol contra a Suécia, fiz vários gols de Pelé no meu quintal. E isso acho que me moldou de certa forma para amar o esporte, para amar o futebol. Tudo já foi falado. Os números estão aí, são coisas impressionantes que ele fez nos gramados, os títulos que conquistou, as declarações que deu, as discussões que tanto aconteceram envolvendo Pelé como homem, como cidadão. O Edson faleceu, mas Pelé é eterno, é uma divindade e essa divindade vai continuar conosco eternamente. Pelé, eterno. Muita gente fala aí que critica a falta de um posicionamento do Pelé sobre o racismo. Ele foi um negro que teve a coroação mundial como rei. Um rei negro para o mundo. Quer maior colaboração antirracista que isso? Pelé é o maior embaixador do Brasil em todos os tempos, com certeza. Onde ele chega, o Brasil é lembrado, e lembrado por coisa boa. Eu vi Pelé pela primeira vez em 73, no jogo 15 de Piracicaba 0, Santos 0, no Barão de Serra Negra, na minha Piracicaba. Ele não jogou bem, segundo os caras que cobriam o jogo na época. Mas meu pai disse, ele jogando mal ainda é muito melhor que os outros. E era verdade. E hoje, no site Escanteio, descobri que no dia 14 de julho de 57, eu não tinha nem nascido ainda, ele tinha 16 anos e pouco, não tinha completado 17, ele fez o seu primeiro gol no Campeonato Paulista, justamente contra o 15 lá da minha Piracicaba, na Vila Belmiro, estava 4-3, ele fez 5-3 e daí por diante foi 10 vezes seguidas artilheiro do Campeonato Paulista. Olha, eu acho que todos nós temos uma história, né, relativa ao Pelé. Ou por causa da profissão, porque a gente foi obrigado a conhecer, vamos dizer assim, com entrevista e tal,
ou uma história de infância, uma história que o Pelé é o tipo da pessoa que não sabe que participou da vida da gente, né? Como vários ídolos. E se tratando do Pelé propriamente dito, ele sabe porque é reconhecido no mundo inteiro, tal, tem muita história. Muita gente se ajoelhando, né, aos pés dele. Mas eu queria só contar uma história que é o seguinte: eu sou filho de um palmeirense e de uma flamenguista, paraibana flamenguista, quer dizer, os dois já foram embora, meu pai e minha mãe. E eu virei santista e flamenguista. Mas eu virei santista por causa do Santos, daquela época. Eu nasci em 56, então, em 66 eu tinha 10 anos e eu ia muito para Santos, porque meu tio tinha um apartamento lá. E o Pelé, naquela época, estava se casando com a Rose, a mãe do Edinho, mas era uma coisa diferente, o mundo era outro, então a gente tinha uma certa proximidade. Aí minha mãe, um belo dia, falou assim: bota a roupa aí, você e sua irmã, porque nós vamos ver o Pelé. Tá bom, 10 anos de idade, minha irmã com 8, fomos ver o Pelé. Aí estava lá ele na calçada, tal, pouca gente, algumas pessoas, tal. Então, ali começou o meu encantamento pelo Pelé. E depois, aí houve o jogo na praia, que era o Ébano contra o Caravelas, jogava o Edu, jogava vários jogadores que estavam lá em Santos. Então, o que eu quero dizer com isso é que é o seguinte: depois foi em frente, quer dizer, aí eu comecei a ver jogo do Santos no Pacaembu e no Morumbi, principalmente, na Vila eu ia menos, só mais tarde. Então começou esse encantamento e o Pelé começou a fazer parte da minha vida. Então o que eu queria dizer é que, por causa do futebol, o Pelé é além futebol, né? Mas começou com o futebol, mas ele é além futebol, porque tem história para todo mundo, no mundo inteiro, imagino eu. E acho que isso é dialética pura, quer dizer, o cara ele transcende, mas por causa da bola. E faz parte da vida de todos nós. É um sentimento muito estranho esse, porque parece que é um parente da gente que morreu. A gente sabia que isso ia acontecer, ele estava muito doente, mas quando acontece, a morte faz a gente pensar na vida, né? E aí a gente volta todo o filme e começa a reviver tudo de novo. Então, não sei, é muito triste. Eu estou fazendo uma homenagem aqui atrás, olha lá, Pelé e o Garrincha ali, em homenagem aos botafoguenses Lito, o Toné e o Cosme. Eu tive o privilégio de estar algumas vezes com o Pelé, fosse em São Paulo, Santos ou Nova York, onde eu fui correspondente da Folha de São Paulo. Numa das ocasiões, no apartamento do meu pai, o pianista e maestro João Carlos Martins, uma diretora de cinema alemã estava fazendo um documentário sobre meu pai e o Pelé acabou participando. O que mais me surpreendia no Pelé, claro, dentro do campo não tem mais o que falar dele, o maior jogador da história, mas o papel de ídolo fora dos gramados. Eu, algumas vezes, o encontrei em Nova York, num restaurante perto do escritório dele e do apartamento onde eu morava, e o que acontecia? Chegava uma pessoa, pedia uma foto, um autógrafo, uma palavra de carinho, qualquer coisa, e ele sempre dava atenção. Isso também é função de ídolo. E isso o Pelé fazia muito bem, era nosso embaixador no mundo inteiro. Pelé vive, Pelé é eterno. Eu participei de algumas coletivas de imprensa com o Pelé na vida e tive um contato assim mais próximo, profissional, em 2005, quando ele esteve na Argentina para participar do programa do Maradona, que estava voltando, tal, La Noche del 10, tal, e ele foi lá, fez aquela tabelinha de cabeça, tal, que ficou famosa. Mas aí o Pepito, que era o assessor dele, falou: olha, o Pelé só fala amanhã cedo, no hotel. Então, 7 da manhã, eu fiquei até sem dormir, mandando matéria e tal, e tava ele lá, todo arrumadinho, pim, abriu a porta do elevador, saiu o Pelé, falou de sempre, né, que tinha que, primeiro os argentinos tinham que escolher quem era o melhor deles, né, se era o Sívoli, se era o Di Stefano ou Maradona, então aí aquela conversa, né, que todo mundo sabe. E aí, tudo bem. Agora, a grande história que eu tenho, na verdade, a boa, a melhor de todas, é que nós éramos pequenos, tínhamos 10, 11 anos, eu e um certo participante do Franguinho, e estávamos na Via Anchieta, que era o único caminho para Santos, na época, morávamos ali no Moinho Velho, comecinho na parte urbana da Anchieta, e parou uma Mercedes azul, e nós estávamos na calçada e vimos o Pelé sair, de safari, conjunto safari, aquela roupa que o Jânio Quadros popularizou, né? Aí ficamos lá, eu e um certo Ailton Amalfi, estatelados na calçada, olhando, e com aquele filme em Technicolor, né? Sabe aquele colorido antigo, né? Do cinema. E a gente jamais imaginou que aquela cena de cinema ia ser
ia ficar tão gravada na nossa memória que a gente nunca ia esquecer, né? E tanto que estamos aqui falando dela. E o gozado é que eu cheguei em casa e falei para minha mãe: mãe, eu vi o Pelé aqui em frente. Ela falou: tá legal, Pelé aqui em frente, na lanchonete, tá bom. Ainda bem que eu tenho testemunha, né? Ou seria um cúmplice apenas, né? De um delírio, né? De um delírio de meninos loucos por futebol, como nós éramos na época e continuamos, aliás, hoje, né? Mais do que nunca. O fato é que o Pelé deixa uma lacuna enorme, né? Na nossa identidade, né? Na nossa autoestima, que graças a Deus a gente há de recuperar de várias maneiras, né? No momento que a gente vive, né? E o Pelé, com todos os senões que todo mundo coloca, né? Até porque um homem do tamanho dele sempre vai se colocar senões, né? No meio do caminho, foi enorme, né? Foi enorme em vários sentidos, né? Até no sentido de colocar um homem negro como ele para o mundo, né? Reinando no mundo, né? Transformado o futebol no que ele transformou, né? Dentro e fora do campo, né? Beijo, amigos, e beijo pro Pelé. Pois é, gente. Pelé se foi. Mas ele deixa uma história rara, uma história que vai muito além dos campos do futebol. Nasce no futebol, mas não se encerra ali. Além de ser o deus do futebol, Pelé foi ator, Pelé foi cantor, Pelé parou guerras. Esse era Pelé. E aqui, o Franguinho Sem Censura e com muita dor presta a sua homenagem. Vamos todos chorar, vamos todos sentir, mas Pelé vai sempre ficar conosco. O rap do MC Julião. É o Edson Arantes do Nascimento, grande elemento. Ele é o nosso Pelé, o maior brasileiro, o maior mano do mundo inteiro. Ele foi pra Suécia, ainda menino, e ele fez todos os gringos lá ouvir nosso hino. Aqui no Brasil, pra variar, o povo tava em baixo astral. Ele levantou nossa moral, colocou nosso país no centro mundial. Ganhou o bi, o tri, e ele fez todo mundo feliz aqui. O mano dos 1000 gols, o mano que nos honrou, aquele que nunca ninguém igualou. Nesse nosso mundo imperfeito, muita gente se acha no direito de achar que só o outro não possa ter defeito. Mas você, Pelé, nosso mano do peito, nesse lugar insano, aqui todo mundo é humano. Salve Pelé, ganhou o planeta com a bola no pé. Todos os chefes do mundo, da nação, quiseram conhecê-lo, guardaram aula só pra vê-lo. Aqui na terra você foi um mano que parou uma guerra. E agora no Franguinho 50, você é rei que recebe uma mensagem, você recebe a homenagem. Você é o nosso personagem, Pelé. Você estará sempre vivo. Pelé, você é adjetivo. Você é um mano de 3 coração. Rei Pelé, o que sempre bateu um bolão, nosso campeão. A você sempre a nossa eterna gratidão. Um abração do MC Julião. Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.